Ok, boa noite a todos. Eu queria falar hoje sobre um tema que eu acho que a turma vai gostar, que é falar, explicar a força do Amém. Nós falamos Amém várias vezes quando a gente está na sinagoga, quando a gente escuta uma brachá de alguém. E semana passada eu estava dando uma estudada nesse tema, dei aqui na sinagoga alguns shurim a respeito, e queria resumir para vocês os pontos principais que eu pessoalmente também aprendi bastante e achei interessante. Então vamos lá. Nós temos uma regra de que maior é aquele que responde amém do que aquele que faz uma própria brachá. O que são as brachot? Brachá, na verdade, nós temos uma única brachá que é de obrigação bíblica. A Torá fala para a gente, ve'achalta, ve'savata, uverachta. Você vai comer, vai satisfazer, e aí você vai abençoar. Por causa dessa única brachá bíblica, baseado nela, foi que os sábios estipularam todos os outros tipos de brachot que existem. Tem brachot de alimentos, brachot do cheiro, brachot de mitzvot, brachot de agradecimento, as brachot do Shema, e assim por diante, várias e várias brachot. E a gente tem, inclusive, já demos outro shur a respeito, a gente deve buscar falar todos os dias sem brachot. Agora, quando a gente escuta uma brachá, nós temos que responder o amém. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a importância da gente falar o amém, o que significa o amém e algumas leis pertinentes a isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que significa amém? Amém já deve estar no dicionário Aurélio, em português, mas vamos ver aonde aparece a palavra amém na Torá e em qual contexto para a gente achar o significado original. Porque o significado popular, eu acho que todo mundo conhece, amém é que seja assim. Amém, eu concordo que seja assim. Mas vamos olhar nas nossas escrituras para a gente encontrar qual é a origem dessa palavra amém. Então vamos lá. Então, a palavra amém na Torá, ela surge em dois lugares, dois momentos. Um momento é quando a Torá fala sobre aquela mulher de Sotá, sem entrar nos detalhes da questão, mas a mulher, ela tinha que fazer um juramento que ela não traiu seu marido. E ela não precisava fazer o juramento. Quem fazia era o Rabino Cohen, lá no Beit HaMikdash, e a Torá diz, Ve'amra ha'isha, amém, amém. E a mulher tem que dizer, amém, amém. Ou seja, ela não fez o juramento, quem está jurando é o Cohen, por ela, e como que ela, considerado que ela fez o juramento, ela simplesmente dizendo amém. Esse é uma parte na Torá. Um outro cenário, a Torá fala para a gente que descreve as brachot e klalot, as bênçãos e contrário de bênçãos, num determinado momento, que quando o povo entrasse em Israel, eles deveriam se posicionar em duas montanhas. Entre as duas montanhas, no vale, deveriam estar Coanim. Em cada uma das montanhas tinham representantes, de seis tribos numa e de seis tribos na outra montanha. E os Coanim, diz para a gente a Torá, vão ter que virar para uma das montanhas e falar bênçãos. E as pessoas vão responder, diz a Torá, amém. Vão virar para outra montanha e vão dizer maldições. E as pessoas vão dizer amém. Essa é a passagem que a Torá conta para a gente, que o povo vai ter que responder amém. Ou seja, vai ter uma bênção, vai ter Deus nos livre uma maldição, e eles vão ter que consentir com aquilo que está sendo falado. Quem fizer mitzvah vai ganhar coisas boas, amém. Quem deixar de fazer, quem fizer o contrário, Deus nos livre vai ter o contrário, e as pessoas teriam que dizer amém, consentindo com essa ideia. Então aqui a gente tem dois exemplos da Torá, que o amém, a origem do amém é você falar amém e falar. Então, o caso das maldições não é comum, quer dizer, a gente não quer falar amém para nenhum tipo de maldição, mas lá foi uma ordem divina que eles deveriam responder amém como um preparo, como uma advertência, que caso alguém deixar de fazer a coisa certa, ele vai ter a consequência. Então, eles tinham que ser obrigados a falar amém para isso, mas isso não é uma orientação normal, comum. Agora, então aqui a gente tem no primeiro caso da mulher de Sotá, que ela não fez o juramento, mas ela falou amém e valeu para ela. E no segundo caso, que elas tinham que falar amém, que seja assim. Então aqui a gente já vê a ideia do amém. O amém, ele quer dizer uma reafirmação.
E, inclusive, em algumas situações, o amém que eu falo para a sua brachá vale para mim também. Agora, da onde vem a palavra amém? Qual é a tradução da palavra amém? Então, a palavra amém vem da palavra emuná. Emuná significa fé, certo? Então, o que significa? Você está consentindo, você está reafirmando, você está carimbando a brachá, dizendo amém, significa eu acredito. Então, se teu pai falou, no exemplo que você perguntou, você é uma mulher e teu pai falou a brachá que Deus ordenou ele a colocar o tefilim, você fala amém. Sim, eu concordo que Hashem mandou ele colocar o tefilim. E eu estou reafirmando e louvando Hashem com essa minha palavra, amém. Desculpa. Nós temos também a palavra amém, ela é a inicial, na verdade, de três palavras. Kel, Melech, Neeman. Kel eu não falei porque é o nome de Hashem, mas Kel, começa com Aleph, Hashem. Melech é o rei. Neeman, confiável. Hashem é o nosso rei que nós confiamos. Essas três letras são as iniciais dessas três palavras. Eu queria trazer para vocês mais algumas explicações não tão conhecidas sobre o Amém, que são o seguinte: uma delas é trazida pelo famoso cabalista Maral de Praga, mais conhecido por aquele que fez o boneco lá, o Golem. Então ele fala o seguinte: a palavra Amém começa com a letra Aleph. Aleph é um. Um representa Hashem, o início de tudo. Como o Aleph é o início de todas as letras. Depois, a letra Mem, ela fala que Deus, ele é o Melech, ele é o rei de todos. E por último, Nun significa que Hashem, ele é eterno, Nitzchi. De novo, Aleph significa o primeiro, Mem significa o rei, e Nun, em hebraico, se fala Nitzchi, significa eterno. Essa é o acrônimo que ele diz. Agora eu vou dar mais um, e juntando todos, a gente vai ver que a ideia de todos é a mesma. Tem mais uma explicação bonita, que fala que a primeira palavra, Kel, Hashem, é o Kel. O nome Kel é o representativo de bondade. E ele se refere à criação do mundo. Depois, Mem, ele está falando de reinado, que se refere ao momento que nós aceitamos Hashem como nosso rei, que foi o momento da outorga da Torá. E por último, Neeman, Nun, fiel. Ele é fiel, a gente fala todo dia na Amidah, Veneeman ata leachayot meitim. Você é fiel que ressuscitará os mortos. Então aqui ele diz o seguinte: a primeira palavra que se refere à criação do mundo, o início da história. A letra do meio Mem se refere a quando Deus se tornou Melech, rei, que é o momento do Matan Torah, Mem também, por acaso. E o Nun se refere ao futuro, na ressurreição dos mortos. Em resumo, todas essas explicações dizem para a gente que Hashem, ele é o início de tudo. Hashem, ele é eterno. Hashem, ele deu para a gente a Torá e nós aceitamos ele como rei. Hashem, ele vai ficar para a eternidade e a gente pode confiar nele. E aqui tem uma frase bonita que você nunca imaginava que uma palavra tão pequena possa conter tanta informação e tanta Kedushá numa palavra como essa. Se o não-judeu, ele dá para você uma bênção, você pode falar amém. Então aqui tem uma questão muito importante. O que acontece? A Mishnah diz que se você escuta o final da brachá de um não-judeu, você não deve falar amém. Por quê? Porque talvez ele falou Baruch atah e ele se referiu à idolatria. Então você deveria falar amém só se você ouviu a brachá inteira dele, aí você poderia falar amém. Já quando um não-judeu, ele te abençoa na rua, e você deu um trocado, ele fala, Deus te abençoa. Então, de forma geral, está escrito que a gente deve responder amém. Por quê? Está escrito no versículo, Aleluia, Hashem kol goim. Todos os povos vão louvar Hashem. Então, quando um não-judeu, ele te dá uma bênção, você deve falar amém. Só que a gente tem que tomar o cuidado, isso seria a teoria. Mas na prática, a gente tem que tomar o cuidado
de que muitas vezes no Brasil as pessoas às vezes não têm a cultura suficiente ou têm uma cultura extremamente católica, cristã, e quando se fala de Deus, não necessariamente estão se referindo ao Criador. Então, caberia uma pergunta que devo me aprofundar, para saber se aqui no Brasil a gente pode falar amém, literalmente, quando o não-judeu, ele fala Deus te abençoa. Mas a regra original, pelo menos da Mishnah, se você ouviu a brachá inteira do não-judeu, você pode e deve responder amém. Ok, continuando. Tá. Sim. Então, Quando você fala amém sobre a sua brachá, eu interpretaria que seria o seguinte, tipo, né, só dando um exemplo. Então, eu falo para o meu filho, eu dou para ele um copo de água, eu falo obrigado, né, porque eu estou ensinando ele a falar obrigado. Normalmente, quando alguém te dá uma coisa e ele fala obrigado, não tem muito sentido, tá certo? Então, você fazer uma brachá e você mesmo falar obrigado, você mesmo falar o amém, não tem um sentido. Então, Deus nos livre, isso não invalidaria a sua brachá. Só estão aprendendo a maneira certa onde cabe o amém. O amém da sua própria brachá não cabe, mas não invalida a brachá. obrigada. Eu tenho uma pergunta. Ok. Como temos mais 5 minutos, eu queria compartilhar com vocês uma história maravilhosa sobre esse tema, que Be'ashgacha Pratit, semana passada que eu estava estudando esse assunto, assisti esse vídeo muito, muito bonito, que é da mesma coleção daquele que eu mostrei na quinta-feira passada. E a história é a seguinte, depois eu posso passar o link, quem quiser, do vídeo, está em inglês. A história é de um indivíduo, um jovem, o nome dele era Fred Betesh, tá? Um Yehudi nos Estados Unidos. E ele, quando era pequeno, quando era criança, Deus nos livre, ele estava com seus rins parando de funcionar. E ele precisava de um transplante. Só que um transplante de rim normalmente demoram 8 anos. E uma fila mais ou menos de 10 mil pessoas. Inclusive, não adianta, não tem jeitinho, não tem, você pode ser o presidente dos Estados Unidos, você vai ter que respeitar a fila, não tem como cortar essa fila. E, então, ele não iria conseguir, de forma nenhuma, aguentar esses 8 anos, média de espera. Então, a mãe dele estava preocupada com ele, e ela, na sinagoga, em algum evento, ela comentou com as amigas. E tinha lá uma moça, e a mãe, então, comentou, desculpa, a mãe comentou, falou, olha, existe um costume, não é todo mundo que costuma, mas talvez vocês já ouviram falar, mas existe tipo de uma celebração que se faz, você pode dedicar para alguém, para cura e etc., que se chama Seudat Amenim. Seudá significa uma seudá, uma refeição de amens. O que significa isso? Então tem toda não sei exatamente os detalhes como que se faz, mas basicamente cada pessoa traz sua comida de casa, cada uma traz, sei lá, 2, 3 tipos de alimento, e cada uma vai fazendo as brachot nos seus alimentos, e todo mundo vai respondendo amém. E a ideia é chegar em 100 brachot, em 100 amenim. E fazem isso em dedicação para a pessoa, fulano e etc. Então a mãe comentou isso. Tinha uma moça lá, estava presente. Ela falou: bom, deixa comigo, eu vou organizar. E a moça organizou e mobilizou as mulheres lá da comunidade, fizeram essa seudá. Isso foi numa quarta-feira. No Shabat, a família escuta o telefone tocando e cai, obviamente, ninguém atende, cai na secretária eletrônica. E eles escutam alguém deixando o recado. E o recado era o seguinte: entre em contato com a gente, era o pessoal lá que é encarregado de transplantes, porque nós encontramos um rim que ele é 100% compatível com você. Se você estuda lá, não sei os nomes clínicos, etc., genéticos, mas tem lá a compatibilidade genética que ela pode ser parecida ou pode ser extremamente igual. O maior número de compatibilidade é número 6, que é muito, muito difícil de acontecer. A comparação que ele deu seria como se fosse ganhar os seis dígitos na loteria. O Marcos explica para vocês melhor. Então, naquele Shabbat realmente teve a ligação e passou logo em seguida fizeram a cirurgia e ele, Baruch Hashem, ele ganhou esse transplante logo depois desse episódio. Só que depois que Baruch Hashem ele se recuperou, ele estava bem, ele estava na idade de casar. Eu falei que ele era criança, não era bem criança, já era um jovem. E então começaram a procurar e etc. E surgiu a ideia, a mãe dele falou: bom, teve essa moça que ela
organizou, ela fez toda essa Seudat Amenim, e graças a essa Seudat, Baruch Hashem, aparentemente Hashem escutou nossas tefilot, então quem sabe, você quer conhecer essa moça? No vídeo você já vê os dois casados, Baruch Hashem. E aí ele ganhou a segunda vez na loteria. Mas a história ainda não terminou. Questão de 2 anos atrás, digo de agora, ele novamente ele começou a ter problemas no rim, porque o rim que ele tinha recebido era de uma pessoa que já tinha, né, estava nos seus últimos momentos. Não vou dizer que já tinha falecido, porque a definição de falecimento é até o último instante, enquanto o coração bate. Mas, uma vez que ele pegou esse tipo de rim, então ele tinha um prazo de validade, e o prazo estava acabando. E agora ele tinha que ganhar na loteria uma segunda vez. E para a brachá dele, para a sorte dele, ele tem um irmão, que o nome dele é Morris Betesh, e não sei por que não tinham pensado nisso antes, mas esse irmão Morris, ele falou, eu vou me colocar à disposição para fazer um exame genético, ver se tem compatibilidade, dito e feito, e o irmão dele, você vê ele no vídeo, depois eu posso mostrar para vocês, manda o link, ele realmente fez o transplante para o irmão dele, e que se Deus quiser o Fred possa ter uma vida longa, se Deus quiser. E você vê o irmão contando, falando, ele é meu irmão mais velho, ele me deu muito, aprendi muito com ele, eu fico feliz que agora eu posso devolver para ele, dando para ele um dos meus rins. Baruch Hashem, que eles possam ter os dois vida longa. Então, eu só queria trazer essa história. Eu não sei se é uma orientação geral essa Seudat Amenim. Quem tem o costume, então siga o seu costume, mas o que eu só queria trazer é a força de um Amém. Então, o que a gente pode aproveitar desse shiur é, quando você escuta uma brachá, quando a gente escuta um kadish, quando a gente escuta a gente está na sinagoga, a gente escuta alguma coisa que a gente pode responder amém, não pense em 2 vezes, essas 3 palavras têm muita energia, muita força, e Bezrat Hashem, no próximo shiur, a gente fala mais detalhes. Rabino Shammai Queria te imediatamente já, pedir, já respondeu. Então, se um goi fala Deus te abençoe, eu perguntei, devemos falar amém ou pode se referir a Vodazará? Rabino Shammai respondeu, como quiser. Ou seja, você pode responder amém. Então, aqui já está a posso, resposta. Você pode responder amém. E aqui a gente conclui o shiur. Uma questão alárrica em relação a essa seudá, de novo, eu não conheço o costume, não estou orientando para alguém fazer, estou contando apenas uma história. Se alguém tem o costume, se alguém conhece, já, etc., vai atrás, é uma coisa bonita. Mas uma coisa que tem que só levar em consideração é que quando eu escuto a brachá de uma outra pessoa, eventualmente essa brachá pode valer para mim. Então, se a pessoa do meu lado fez Borei Pri Adamá em voz alta, e eu depois vou fazer a minha, pode acabar sendo uma repetição. Então, para que isso não aconteça, todos os presentes têm que ter em mente que as brachot que eu estou ouvindo não vão valer para mim. Porque, caso contrário, eu posso eventualmente estar impedido de eu mesmo fazer a minha brachá. Então, para não acabar incidido numa transgressão de a gente falar o nome de Hashem em vão. Então, novamente, só ter em mente que a brachá dos outros não está valendo para mim. Só lembrar também, se for fazer, que cada uma não responda amém de si mesmo, né? Às vezes você está naquela amém, 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 você acaba não falando ou você acaba falando de você mesmo, que a gente acabou de falar que não deve falar, e não esquecer também da brachá chroná. Depois de tudo, tem que fazer a última brachá, que também é uma brachá.